A maior freguesia do concelho de Santana espreia-se sobre encostas e vales, fajãs e lombos até uma altitude que atinge os 500 metros. Situa-se no nordeste da Ilha da Madeira. Para a defesa destas costas e dos terrenos férteis, foi construída uma estrutura que é ainda hoje um marco na paisagem: o Fortim do Faial. Foi mandado construir pela família Catanho Menezes, que era senhorio daqui das terras do Faial. Este fortim, mandado construir nos inícios do século XX, recria uma bateria militar com uma pequena casinha a meio da bateria, que é uma imitação das casinhas da arquitetura tradicional madeirense. Na sua esplanada podemos encontrar alguns canhões de fabrico inglês e que outrora serviram para a defesa da localidade. Estes canhões também lançavam fogo para a altura das festividades daqui da zona do Faial, nomeadamente na festa de Nossa Senhora da Natividade. A freguesia tem origem no século XVI. O nome, Faial, é uma homenagem às faias, abundantes nas encostas acidentadas. A paróquia do Faial foi criada em 1550 e o seu nome advém das muitas faias que tinha aqui nesta zona. Como sabemos, há árvores que pertencem à nossa floresta Laurisilva e que ainda hoje podemos encontrar nas vertentes destas ribeiras. Ora, a capela inicial foi fundada na confluência das duas ribeiras nos inícios do século XVI, mas devido aos aluviões, a capela foi arrastada pelas águas violentas. Só foi construída esta no século XVIII, já de uma arquitetura maneirista e com no interior com retábulo de camarim ao gosto de Dom João V. Infelizmente, nada disso podemos observar, porque nos inícios da década de 60 do século XX houve um violento incêndio que destruiu esta igreja. O fogo deflagrou a 12 de setembro de 1960, pelas 9h45 da noite. Um dia que Leontina Jesus não esquece. Fui às velas da procissão, fui deitado lá numa loja de velha já que tinha lá, ou subi para o Suene, subi para a torre. Estava nessa loja, os círios que a gente levava na procissão, era tudo para lá, para essa loja. E pegou lume na loja, pegou lume na igreja. O meu marido que ainda folhou, ainda acudou a tirar santos e tirar Nossa Senhora e tirar muita coisa daí. E já estava caindo lume dentro da igreja. A igreja ardeu, era preciso ser reconstruída, não havia verbas. O Sr. Padre Martinho, além de parco, era um autêntico engenheiro e motivou muitas pessoas e conseguiu cativar, sobretudo os jovens, e vinham aqui à Ribeira do Faial buscar as pedras para o átrio da igreja e, por isso, se hoje temos também esta igreja como está, muito se deve ao Sr. Padre Martinho, que foi até ao estrangeiro com os nossos imigrantes à procura de apoios financeiros para a reconstrução. A igreja foi automaticamente reconstruída e hoje o que podemos encontrar já é uma igreja dos anos 60, preservando algumas paredes, nomeadamente a fachada principal, onde se encontra um arco de volta perfeita, de gosto maneirista, com uma janela articulada. O resto é tudo uma arquitetura já do século XX, dentro de uma arquitetura mais moderna. Encaixada parcialmente na rocha, a Capela da Penha de França é outro símbolo de devoção religiosa. É património cultural edificado de interesse local desde 1996. A Capela de Penha de França parece que foi fundada por Irvão Teixeira nos inícios do século XVI
e foi fundada numa rocha que parece que foi refúgio dos escravos guanches. Os escravos guanches fugidos à dureza das plantações de cana-de-açúcar e que para aqui fugiam, e só no século XVI ela foi sacralizada para ser transformada então numa capela, afugentando então todos os rituais mais primitivos que aqui havia. No interior desta capela podemos observar um retábulo, já um retábulo maneirista, de alguma forma algo tosco, em cantaria vermelha do Caniçal ou do Cabo Girão. Para os mais velhos, que sempre viveram no Faial, as últimas décadas marcaram profundas transformações. Nasci e criada e até esta data. Sempre fui no Faial. Morava lá embaixo na Ribeira. As casas velhas estão lá. Ainda são minhas, porque ainda estou aqui. Na minha infância, Jesus era uma tristeza. E era apanhar a erva. Vim à escola, mas só dei a terceira classe. Dei a quarta com a minha filha já na escola de adultos. O isolamento tornou-se menor. As vias de comunicação trouxeram o progresso, simbolizado nesta imagem do túnel de ligação a Santana, que veio encurtar distâncias e evitar um longo e sinuoso trajeto pela estrada antiga. Um trajeto que, apesar de tudo, oferece paisagens únicas, de rara beleza, sempre com o mar no horizonte. Cá embaixo, a ribeira é imponente. Uma fonte de abundância de água, da qual dependia uma parte da população. Nem água que a gente ia buscar da ribeira, na levada que passava para o moinho, cá para baixo. E a gente vinha cá abaixo buscar a levada. Cartava de algadores, de baldos e coisa, algadores. E não havia para lavar, era na ribeira, numa peçonha. E essa ribeira lavar. A confluência do Ribeiro Frio e da Ribeira da Metade faz a Ribeira do Faial, que nasce nas entranhas da ilha. Encontra-se lá as duas ribeiras. A ribeira do Ribeiro Frio e a ribeira daqui deste lado, do Pico do Arieiro. Eu, jovem, vi água de lado a lado da rocha. Até porque as pessoas diziam, não façam coisas na ribeira, porque a ribeira de lado a lado é d'água. Se não é hoje, é amanhã, se não é amanhã, daqui a uns anos, ela vai buscar o que é seu. Mas quando ela vem com aquele turbilhão, se encontra qualquer obstáculo, ela vai fazer caminho, ela para trás não volta. Os dias de tempestade ficam na memória. Quando vem muitas chuvas, dá medo de estar lá, mas temos que estar nas nossas casas abrigadinhos. A gente já não ia para a ribeira. E os corgos a telingar ao pé da porta. Isso dá medo também. A minha mãe vivia lá dentro, e viveu. E os avós dela viveram lá, e bisavós, e tudo mais. Tudo. Mas aquilo lá é quase como um cantinho do paraíso. Está ali mais desviado, a ribeira passa mais para baixo. E a casa fica mais acima. E, portanto, eles lá nunca tiveram problemas com água. Tiveram problemas, sim, com pedras que vinham. Para vencer as margens da ribeira, foi construída entre 1904 e 1910 a maior ponte da Madeira de então.
com 130 metros de comprimento. Ficaria conhecida como a Ponte dos Sete Arcos, ou das Sete Bocas. Sobreviveu até o temporal de 2 de março de 1984. Recordo-me perfeitamente da ponte de cair, foi num dia de muita chuva, e eu estava amassando com a minha mãe em casa dela. E a gente veio a ponte, aquela chuva enorme, aquele turbilhão de água escura, e nisto vimos a ponte abrir, e quando abriu, ficou o pilar. E o pilar fez como uma implosão, caiu assim. E o rapaz que vinha a passar, a correr, veio nesse entulho, ficou de pé, nesse entulho. E depois o meu pai, por este lado, aqui o tirou com uma canavieira. O meu marido tirou um homem da Ribeira, ele ainda está vivo. Que ele ia na Ribeira, com a cana de seca, canavieira. O meu marido diz, agarra-te, e puxou, conforme a Ribeira vinha, fui trazendo ele até à beira dele. Claro que ele vinha todo muito magoado, tivemos ele em casa de minha mãe ainda de um dia para o outro, e no outro dia foi pô-lo a São Vicente, porque não se podia ir por este lado, tínhamos que ir pelo outro. A queda da ponte cortou o acesso mais direto à freguesia. A solução foi a construção de uma estrutura metálica provisória e, mais tarde, de uma nova ponte, também envolta em tragédia. Depois estavam em construção a nova ponte, e quando estavam a lançar o terceiro tabuleiro, ele caiu, provocou também, foi uma tragédia. Houve várias mortes na altura. A segunda, eu vinha a descer aquelas grutas. Tínhamos aquela ponte metálica, claro que nessa altura foi muito desconfortável para nós, quem tinha um carro vinha aqui sempre por São Vicente, para o Funchal. Caso contrário, nós como tínhamos mais de um carro, pusemos um naquele lado e tínhamos outro neste lado e atravessávamos a Ribeira a pé e, portanto, fazíamos a nossa vida mais fácil. A segunda ponte já foi, para mim, eu até considero mais agressiva, porque, claro, todo o pessoal que faleceu era daqui, é daquela da Apanhadai e daqui desta zona, era todo pessoal bem conhecido. A ponte 1 de julho acabaria por ser inaugurada em 1986 pelo então Presidente da República, Mário Soares. O centro da freguesia, em redor da igreja, eleva-se vários metros acima do nível do mar. Para fugir à fúria das ondas, o Faial cresceu, subindo a encosta e afastando os seus habitantes do perigo. Chegava ali à volta de subida da ponte, já se via o mar. E eu ia para a igreja e aqui via o mar. E nunca vi o mar, senão depois de casada, que vinha com o meu marido e vinha-se pescar. E vinha à pesca, mas ele. Gostava? Gostei. E ele, que me arranjava um anzol e deitava para a água. Ele diz, quando eles mexerem, tu dizes. E eu disse, já vem e já vem mesmo. Que lindo. E eu cheguei à terra com 6 quilos de peixe. A pesca é uma atividade do passado. O pequeno porto da Fajã do Mar foi construído entre 1903 e 1905, em parte pela contribuição do Visconde de Cacongo, que acabaria por dar nome à estrutura que ainda existe, ao contrário da atividade piscatória a que se dedicava, por exemplo, o marido de Leontina Jesus. Ele tinha muitos barcos, tinha 5 barcos. E os grandes barcos estavam todos para o mar, era para a espada.
Era para peixe do óleo também. A relação com o mar é hoje diferente de outros tempos. Desde julho de 2004 que a Foz da Ribeira do Faial é um complexo balnear com um restaurante de apoio. No inverno vêm muitos turistas cá, muitos turistas porque vêm em grupo, porque fazem a panadai, descem, ficam aqui, vão ao mar e vêm aqui ao restaurante, consomem mais sobremesas, café, outras coisas do género. No verão é mais madeirenses, muitos imigrantes também. Nós somos também muito procurados pelos imigrantes. Houve uma mudança que foi, até 2010, por aí, nós tínhamos muito movimento das pessoas cá do concelho diariamente. Depois houve um fluxo de imigração muito grande e começamos a adquirir novos clientes. E o que é que aconteceu? Começamos a ter muito mais movimento ao fim de semana e menos durante a semana. A nível de turismo, acho que o turismo tem vindo a melhorar nos últimos anos, tem sido cada vez mais turistas, isso, a procura do turista tem sido maior nos últimos anos. Mudou muito, mudou o aspecto visual e mudou a acessibilidade das pessoas, com o estacionamento, com uma zona de lazer, uma zona balnear, o acesso das crianças e dos idosos também, que é uma praia acessível também. Acho que melhorou muito mesmo. Nas margens da Ribeira, nasceu um parque desportivo, com equipamentos únicos em toda a Madeira, incluindo o kartódromo, gerido pela Associação de Karting da Madeira. A pista foi construída no ano 2000, a associação já foi fundada em 94, porque anteriormente as provas eram todas feitas só no circuito de citadinos, eram feitas no Almirante Raj, outras na Avenida do Mar, em Santana, na zona da atual cidade. Portanto, só a partir do ano 2000 é que foi construído aqui o kartódromo e a partir daí toda a nossa atividade foi transferida para aqui. Nós antigamente vinhamos para o Faial, quando vinhamos treinar, vinhamos pelo Poiso. Subíamos o Poiso, ao Roque do Faial. Portanto, demorávamos para aí 1 hora e tal até chegar aqui à pista. Hoje em dia, felizmente, com as vias rápidas, meia hora estamos aqui vindo do Funchal. Portanto, a esse nível, claramente, estamos muito bem servidos. Felizmente, a Madeira dotou-se de condições rodoviárias extraordinárias e que permitem que estas ligações sejam feitas cada vez mais. Portanto, temos aqui as pessoas o dia todo, temos alguns pilotos, inclusive os que vêm da Ponta do Sol, da Ribeira Brava, vêm facilmente sem qualquer entrave. Hoje em dia, felizmente, as acessibilidades melhoraram muito e a pista do Faial está cada vez mais próxima de toda a população. É um espaço desportivo, mas também de lazer. O kartódromo é utilizado por pilotos e amadores. A parte da competição funciona só ao longo do ano, portanto, normalmente temos um campeonato com 5 provas, temos depois mais uma Taça da Madeira, que é, digamos, uma festa em termos desportivos do karting da Madeira. A parte lúdica, nós funcionamos ao longo de todo o ano, todos os dias da semana, das 10 da manhã às 7 da tarde, ou das 9 até às 6, conforme o horário de inverno ou o horário de verão, ininterruptamente. E o objetivo é exatamente proporcionar que todas aquelas pessoas que passam aqui pelo Faial possam ter esta vivência, esta experiência no karting. A Red Bull escolheu 10 pistas a nível da Europa, segundo eles 10 das mais bonitas pistas, e a nossa foi uma dessas 10 escolhidas, o que acho que para aqui, para a freguesia do Faial, para o concelho, é sempre interessante. E nós também, obviamente, em termos de associação, procuramos fazer sempre essa divulgação, quer da nossa freguesia, quer do concelho onde estamos inseridos, portanto, divulgando o Faial e divulgando Santana, um pouco por todo o mundo por onde temos passado, e tem sido muitos, porque temos quer pilotos, agora na parte desportiva, quer mecânicos que são nossos colaboradores e outros que são nossos pilotos, que correm um pouco por toda a Europa e no fundo levam sempre, na sua maioria dos casos, a divulgação da região autónoma da Madeira, obviamente, e muito também, particularmente, da freguesia do Faial e do concelho de Santana. A agricultura era a principal atividade dos residentes no Faial. Era cana-de-açúcar, era bananeiras, apanhava um corno de banana. Hoje já não tem nada, perdeu-se tudo. Porque não tem quem pôr nisso. A minha filha não pode, a outra filha também não pode. A planta-se semelhas, milho,
tem as suas alturas. Por exemplo, em janeiro começa-se a plantar o milho e semilha. E a seguir, tira-se a semilha, começa-se a plantar o feijão, aproveita-se o terreno e também feijão verde. E há muita fruta aqui no Faial. Há a nona, há a ameixa, muita ameixa boa, ameixa de São João, ameixa de carne de vaca, a ameixa branca. Há outras qualidades de ameixa, e até há uma ameixa nova, que é a parecida inglesa, que vem no mês de São João, com uma ameixa grada boa. Deste ciclo faz também parte a Festa da Anona, criada em 1990 para divulgar os produtos do Faial, em especial esta produção. É uma festa anual que, além do fruto, mostra as suas mais diversas aplicações. Um dos espaços com mais tradição nesta freguesia é a Casa de Chá do Faial, que abriu portas para servir de ponto de descanso na difícil viagem entre as costas sul e norte da Madeira. A Casa de Chá foi fundada em 1945, portanto é uma casa centenária, com muita história. Funcionamos com muito turismo e também realizamos muitos eventos que... há uns anos atrás restringia-se só aqui para as pessoas do concelho, mas tem vindo a se expandir por toda a ilha. Tem pessoas que vêm da Funchal, da Calheta, e isso é bastante gratificante. Na oferta cultural, o Faial tem uma banda, tal como quase todas as freguesias da Madeira. A Banda Filarmónica Recreio União Faialense, que existe desde 1 de dezembro de 1895. Atualmente, tem cerca de 25 elementos. Em 1978, foi fundada a Associação Desportiva e Cultural do Faial. A associação foi fundada a 7 de janeiro de 1978. Um grupo de jovens faialenses para acabar com o marasmo a que a freguesia estava condicionada, entendeu-se reunir e dizer, por que não se faz uma associação? Entre eles o Paulo Barcelos foi um dos grandes mentores, e por que não se cria uma associação? E então juntou-se com outros jovens e uniram esforços, conseguiram apoios e lá criaram a associação. Um ano mais tarde, nascia o Festival da Canção do Faial. Em 79 já realizaram o primeiro festival, que foi aberto a todos os interessados, e tiveram participantes de diferentes partes da ilha. Veio um autocarro de Machico com participantes e os apoiantes. Era o único com música ao vivo e com tudo com os temas eram todos inéditos. Realmente era algo diferente, despertou muito interesse na juventude e pronto, ganhou a sua fama, vamos assim dizer. Muitos dos intérpretes que passaram por aqui hoje são bem conhecidos do panorama musical madeirense. O Festival da Canção para mim foi uma coisa muito importante para quem gosta de cantar, e fazer parte do festival foi um sonho tornado realidade. Tenho pena de ter acabado, mas quem sabe um dia volto. A música do festival ecoava por estes vales, ribeiras acima, penetrando até ao coração da ilha, descobrindo caminhos e paisagens verdejantes, obras humanas, como as estradas que contornam o sopé das montanhas ou a central hidroelétrica da Fajanda Nogueira, escondida entre verdadeiras maravilhas do mundo natural.
as flores.